Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio de Gerir Pessoas Não é Brincadeira. O meu nome é Gonçalo Sequeira e durante as próximas 6 semanas vou-te passar a minha opinião, a minha experiência e o que eu acho sobre os temas mais quentes ligados a recursos humanos, recrutamento e gestão de pessoas. Como todos sabemos, gerir pessoas não é nada fácil. Cada um de nós tem a sua motivação, cada um de nós tem o seu contexto familiar e cada um de nós tem a sua ambição para o futuro. E por isso é que é tão difícil gerir pessoas, motivar pessoas e reter pessoas nos locais de trabalho. As empresas têm que se adaptar a novas gerações e a novas formas de trabalhar. E durante as próximas 6 semanas, durante 15 minutos, vou-te passar a minha opinião de como é que podemos fazer isto melhor no contexto empresarial. Como tinha dito, o meu nome é Gonçalo Sequeira. Caso ainda não me conheças e não acompanhes o meu trabalho, vou fazer aqui uma pequena apresentação do que é que eu tenho feito. Trabalho há cerca de 9 anos na área de recrutamento e seleção. Comecei em consultoria, como muitos profissionais na área de recursos humanos. A minha primeira grande consultora foi a Jason Associates. Depois disso, depois de estar lá há 2 anos, passei para a Fidzai, uma das startups unicórnio hoje em dia em Portugal. Quando lá estava ainda não era unicórnio, portanto foi uma experiência muito engraçada e foi a minha primeira experiência na área de tecnologia. Depois disso, juntei-me ao projeto da Mercedes-Benz I.O., aqui em Portugal. Tive a sorte de ser a segunda pessoa a entrar no projeto e ajudei a Mercedes a crescer desde o zero até cerca de 200 pessoas. E estive envolvido não só em projetos em Portugal, mas também em Berlim e em Singapura. O ano passado decidi mudar de ares e fui morar para Amsterdão. Entrei na Adyen, uma startup também tecnológica na área de pagamentos, e no final do ano passado mudei-me para a Trengo, uma startup ligada à área de comunicação e customer service. Além disto, em 2018 criei uma comunidade chamada Recruit Better Community, onde basicamente fundávamos ou organizávamos meetups para recrutadores para debater este tipo de temas que vos vou estar aqui a falar hoje, e desde 2020 que crio conteúdo de uma forma mais regular, seja por vídeo, seja por texto, para o LinkedIn, Instagram e TikTok. Se ainda não me acompanhas, já sabes o que é que tens que fazer. Hoje venho-te falar do quê? Porque é que as empresas recrutam tanto? As tecnológicas estão sempre a recrutar, parece que estão sempre a crescer, mas será que é bem assim? Será que elas estão a crescer ou estão a substituir pessoas que estão sempre a sair? É isso que vamos falar hoje, aqui neste podcast, ok? Vamos ter outros temas também ligados à área de recursos humanos, de ferramentas, de avaliações de desempenho, de formações, mas hoje vamos falar de recrutamento, um tema que adoro e que gosto e gostava muito de partilhar a minha opinião contigo. Porque é que as empresas recrutam tanto? Fiz uma pesquisa muito rápida no LinkedIn e encontrei que existem mais de 20 mil posições em aberto em Portugal. E só para terem uma noção, muitas vezes as empresas têm uma posição em aberto, mas múltiplas vagas para essa mesma posição. Por exemplo, quando estava na Fidzai, ou mesmo agora na Trenco, quando estou à procura de software engineers, tenho uma posição em aberto e tenho se calhar 10 vagas que preciso preencher para aquele job posting. Portanto, estes 20 mil podem-se muito bem transformar em 25, 30 mil vagas em aberto. E se olharmos para a realidade das empresas tecnológicas, parece que estão sempre a recrutar, parece que estão sempre a crescer. Mas será verdade? Vou falar aqui um bocadinho das razões pelas quais as empresas contratam. A primeira grande razão é porque querem vender mais, querem crescer o seu negócio ou querem entregar mais aos seus clientes. Portanto, precisam de contratar pessoas novas para criarem mais capacidade dentro das suas equipas. Ao mesmo tempo, também existe uma segunda razão que é quererem inovar mais. E quando vamos buscar talento fora, quando vamos buscar talento ao mercado, acabamos por trazer ideias diferentes para dentro da organização. E esta aqui é a principal grande razão pela qual a maior parte das empresas estão a contratar. Porque querem crescer, querem ganhar capacidade, querem entregar mais serviços ou mais produtos aos seus clientes e, portanto, precisam de mais pessoas para esse efeito. Ok? Esta é a primeira grande razão. A segunda grande razão está muito ligada à primeira, que é o quê? Quando uma empresa contrata alguém, ou seja, quando a empresa A contrata alguém, a empresa B, essa empresa B, muito provavelmente, vai precisar de substituir essa pessoa. E, portanto, também vai ao mercado, também vai recrutar. E vai tirar alguém à empresa C. E a empresa C também vai tirar alguém à empresa D. E assim o ciclo continua. E, portanto, as empresas vão ter que substituir as pessoas que, no fundo, acabam por sair dentro da organização. Qual é que é aqui o grande desafio ou o grande problema? É que, quando estás a fazer uma substituição, as expectativas para aquela posição em específico são muito maiores. Porque já existia alguém a fazer aquele tipo de trabalho e, portanto, já existem um certo tipo de resultados e de objetivos que as empresas estão a pensar alcançar. Ao mesmo tempo, se essa pessoa saiu, muito provavelmente é porque estava insatisfeita ou com o salário, ou com a empresa,
ou com a sua chefia, ou com a sua equipa, ou o projeto não era assim tão desafiante. E, portanto, colocar uma pessoa nessa posição vai ser muito mais difícil porque já há ali alguma coisa que é preciso ser resolvida. E ou resolve-se primeiro, mas muitas vezes vai-se buscar alguém com um nível, se calhar, um pouco mais júnior, que consiga crescer dentro daquela função, que acaba por ser o que faz mais sentido na maior parte dos casos. A Factorial Portugal está a apoiar este podcast do início ao fim. Portanto, se estás numa organização de elevado crescimento que se preocupa realmente com as pessoas e precisa de implementar novos sistemas de recursos humanos, visita hoje factorial.hr.pt e descobre as melhores soluções para o teu negócio. Eu sou sempre muito apologista de sermos muito transparente com os candidatos. Porque o mundo é pequeno, Portugal é ainda mais pequeno e, portanto, as coisas mais tarde ou mais cedo vão se descobrir. E é preferível que a pessoa descubra durante o processo de recrutamento o que é que realmente aconteceu com aquela posição do que descobrir mais tarde quando entrar e depois a pessoa sair passado 2 ou 3 meses. Isso não é nem vantajoso, nem para a pessoa, nem para as organizações que depois vão precisar de voltar atrás e recrutar alguém novamente. Portanto, sejam sempre muito transparentes com as razões pelas quais as pessoas saíram. E assim também a pessoa vai conseguir perceber realmente se aquele projeto é para ela ou não. Quando estamos a falar de novos projetos, como o primeiro caso que vos mencionei, acaba por ser um projeto muito mais interessante para vendermos ao candidato e para mostrarmos realmente as potencialidades da empresa, do produto ou do projeto. E normalmente é um tipo de pessoa também diferente do caso das substituições, porque são pessoas que querem inovar, que querem deixar a sua marca, que querem criar o seu impacto e acaba por ser muito mais fácil convencer essas pessoas a juntar-se a essas organizações quando estamos a falar de uma substituição. Quando estamos a falar de substituições, é preciso realmente planear muito bem para evitar os erros do passado e evitar as razões pelas quais as pessoas acabaram por sair. Depois há aqui mais 2 razões pelas quais as empresas contratam. Toda a gente pode ficar doente, existem baixas de maternidade, existem baixas de paternidade, existem baixas de doença de longa duração e às vezes precisamos de uma pessoa durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, o que seja, para substituir pessoas que mais tarde ou mais cedo podem voltar às organizações. E aqui, mais uma vez, também é muito importante sermos muito transparentes e muito assertivos com a pessoa relativamente à duração do projeto. Okay? Porque há pessoas que estão dispostas a estar 6 meses dentro de uma organização e há pessoas que estão à procura de um projeto mais a longo prazo. Okay? E o tipo de personalidade, o tipo também de skills e de competências vai ser relativamente diferente, seja no caso A ou no caso B. Por último, também existe a sazonalidade, ou seja, as empresas, por exemplo, no Natal têm um volume de vendas muito maior, se calhar precisam de um reforço para terem mais capacidade de entrega durante os últimos 3 meses do ano e depois no início do ano acabam a precisar de menos pessoas. E isto é outro dos motivos pelos quais as empresas contratam e é outro dos motivos pelos quais existe o chamado trabalho temporário, que são em mais épocas mais específicas, como o verão, o Natal ou a Black Friday, por exemplo. E na parte de e-commerce existe também muito esse tipo de vertentes de precisarmos de mais suporte e precisarmos de mais equipa para atacar essas épocas mais, digamos, agressivas durante o ano. E mais uma vez, aqui o tipo de pessoa se calhar também vai ser mais um pouco diferente. Se calhar vai ser um freelancer que tem alguma capacidade nesse momento, se calhar vai ser, dependendo do negócio, uma pessoa mais nova que está a iniciar a sua carreira e quer abraçar um desafio para começar a ganhar alguma experiência. Outro dos exemplos é os estágios de verão, okay? Onde as empresas apostam aqui em talento mais jovem e querem fazê-los crescer e fazê-los quadros da empresa no futuro, mas se calhar não vão contratar os 10 estagiários que entraram, se calhar vão contratar os 2 melhores e já têm ali os 3 meses onde têm mais capacidade de entregar e também conseguem perceber quem é que são os melhores e com que tipo de pessoas é que desejam ficar. Continuando no tópico dos estágios, muitas empresas também criam parcerias com universidades, de forma a integrar pessoas que acabaram agora a licenciatura ou acabaram agora o mestrado, de forma a formá-los para o futuro. E isto é bastante inteligente, na minha opinião, porque antecipamos necessidades de recrutamento. Se já sabemos que daqui a 1 ano vamos precisar de software engineers, por exemplo, com 2, 3 anos de experiência, conseguimos contratar agora 10, 15, 20 estagiários que entram e têm um programa de formação e daqui a 1 ano estão a aprender exatamente as competências técnicas que a empresa precisa para ser bem sucedida no futuro. E isto acaba por ser uma forma muito mais barata de recrutar porque toda a gente está à procura de profissionais já com alguma experiência. Se conseguimos providenciar boas condições aos jovens de entrada no mercado de trabalho, além de sentirem
um sentimento de pertença muito maior pela empresa, vão acabar por estar muito mais treinados para o ambiente específico da empresa. Ok? Mas existe aqui uma grande visão a longo prazo e também um investimento a nível de tempo dos séniores da empresa, porque é preciso acompanhamento para que isto corra bem, ok? Isto é super importante. E também uma visão estratégica de quantas pessoas vamos precisar no futuro para fazer o quê? E nem todas as empresas, infelizmente, têm esta capacidade de visão a 2, 3, 5 anos para fazer este tipo de programas realmente muito bem sucedidos. Mas há exemplos como, por exemplo, a Farfetch, que acaba por criar estes programas de longo prazo e conseguir, assim, terem uma workforce bastante mais ágil e antecipar necessidades de recrutamento no futuro. Um dos modos de contratação que mencionei anteriormente é contratar freelancers para projetos específicos. Na Holanda e na Europa em geral acaba por acontecer muito mais do que em Portugal este tipo de contratos, porque as empresas acabam por apostar aqui em determinados especialistas, em determinadas matérias, de forma a começar um projeto, de forma a começar um produto e depois contratam pessoas a full time, a tempo inteiro, para agarrar esse tipo de projetos. O que é que um freelancer vai trazer de mais-valias? Vai trazer, se calhar, muito mais experiência profissional. Normalmente, esse tipo de freelancers tem 10, 20, 30 anos de experiência numa determinada área. Vai ter, se calhar, um valor mais caro a curto prazo, mas a empresa não vai ter que pagar certo tipo de regalias, como seguro de saúde, subsídio de alimentação, etc. Vai ter ali um custo variável. Isso é bastante importante para as empresas ganharem agilidade no modo de contratação. E depois pode ter uma grande vantagem, é que esse tipo de profissionais muitas vezes pode estar disponível em 2 semanas, ou em 1 semana, ou no mês a seguir. Enquanto um profissional a tempo inteiro normalmente tem um período que precisa de sair da empresa de pelo menos 1 ou 2 meses aqui em Portugal. Se olharmos para a realidade da Europa, às vezes em realidades como na Alemanha ou como na França, o período de saída são de 3 meses. E isso acaba por tirar aqui alguma agilidade às empresas, enquanto os freelancers vão aumentar muito mais este tipo de agilidade e aumentar muito mais a expertise. Só para vos dar um exemplo, quando eu estava na Mercedes, um dos nossos principais arquitetos era um freelancer que trabalhava para a Mercedes e para outra empresa em simultâneo. Porquê? Era um dos maiores especialistas numa determinada tecnologia. O que é que isso fazia, o que é que isso capacitava-nos em termos de know-how? É que tínhamos ali uma pessoa que sabia praticamente tudo dentro daquela tecnologia e que podia formar outras pessoas nesse mesmo sentido. Ok? Isto é uma coisa que muito dificilmente vamos conseguir num profissional a full time, ou se conseguimos vai ter um custo gigante. E se conseguimos apostar num freelancer 2 dias por semana, por exemplo, vamos ganhar uma capacidade gigante sem ter um custo enorme e também temos muito mais flexibilidade para quando o projeto acabar, deixarmos esse profissional seguir outros projetos. Em conclusão, porquê é que as empresas contratam tanto? Primeiro, porque querem aumentar a capacidade de entrega dos seus serviços ou dos seus produtos. Segundo, porque querem inovar exatamente nesses produtos e nesses serviços. Terceiro, porque têm que substituir pessoas que saíram da organização por determinados motivos, ou porque se reformaram, ou porque encontraram um novo emprego, ou porque saíram do país. Quarto, porque têm necessidades temporárias de trabalho que precisam de atacar e precisam de ter pessoas para reforçar as suas equipas. Quinto, porque alguém adoeceu ou pediu uma baixa e neste momento não está disponível para trabalhar naquele projeto ou naquele produto. E sexto, porque precisam de especialistas em determinadas matérias para conseguirem chegar mais longe e mais rapidamente. Se conheceres outras razões pelas quais as empresas contratam, deixa aqui a tua opinião nos comentários. Se gostares do vídeo, partilha com os teus amigos e deixa o teu gosto. Se tiveres alguma dúvida sobre este tópico, coloca também nos comentários que terei todo o gosto de responder de uma forma personalizada. Vamos continuar a lançar este podcast e, portanto, o próximo tema na próxima semana também vai ser muito quente e prepara-te que vem aí mais episódios.